mas, simultaneamente, no detalhe e na especificidade de cada público-alvo, de cada nicho de necessidades. Recentemente, o município do Porto assumiu a liderança de pôr em marcha a construção de um projeto educativo municipal, enquanto município-território que espelhe uma visão progressista da educação e do Porto como cidade educadora, ancorado no referencial das cidades educadoras, cidades que se preocupam prioritariamente com as crianças e jovens. Passo a citar, com a vontade decidida de incorporar pessoas de todas as idades numa formação ao longo da vida. Os projetos educativos assentam essencialmente na corresponsabilidade e, como já disse, do trabalho em rede. Mas o que nos diferencia aqui e agora neste projeto do muito trabalho em rede que é feito na cidade é a nossa vontade. O sentido de valor que representa para cada um de nós a ideia de um projeto educativo da cidade e para a cidade do Porto, a visão partilhada sobre um futuro que se ambiciona construir. É assim que entendemos o projeto educativo municipal do Porto, como oportunidade coletiva de diálogo transversal, de trabalho conjunto e de coerência de conjunto. Uma passagem do discurso à ação. É a nossa intenção que este diálogo e partilha evoluam no sentido de garantir a continuidade da construção de um projeto educativo nobre, sério e justo, que consolide parcerias já estabelecidas e incremente novas parcerias, que reforce o trabalho cooperativo que já se faz e fortaleça estratégias conjuntas emergentes na cidade. É nesta ligação das políticas de educação ao seu território, às suas especificidades, aos seus recursos endógenos e às suas potencialidades, que o município do Porto se assume como um impulsionador desta tarefa, procurando refletir, deste modo, uma política educativa de território. Mais do que saberes adquiridos, é necessário hoje em dia o desenvolvimento de competências e de aptidões nos diferentes e diversos níveis para que as pessoas possam enfrentar os desafios com inovação e criatividade. O desafio hoje é refletir uma forma de atuar que pensa qual a escola que queremos e que educação, para além de escola, queremos para os cidadãos. Todavia, a educação extravasa a escola e cada vez mais outros atores partilham essa responsabilidade. Mas sem escolas não há projeto educativo. Desde logo, se nos situarmos nos desígnios da Estratégia 2020 e nas suas prioridades. O crescimento inteligente, economia baseada no conhecimento e na inovação, crescimento sustentável, economia mais eficiente e competitiva, crescimento inclusivo com níveis elevados de emprego e que assegura coesão social e territorial. Verificamos assim que a escola está necessariamente a montante destes objetivos. A escola que enfrenta cada vez mais e maiores desafios face a uma sociedade globalizada, assente no conhecimento e em vertiginosa mudança e façam os alunos, por um lado, mais exigentes, porque têm acesso a outras ferramentas como a internet, os mídias, etc., mas, por outro lado, também em profunda mudança de forma de estar, de ser e de aprender. Neste contexto, a forte implicação pessoal dos professores no processo educativo torna-os extremamente vulneráveis às transformações estruturais a que estes são sujeitos. Como já referiam alguns autores, a este propósito, os professores, e passo a citar, estão na posição curiosa de serem simultaneamente as vítimas e os agentes da reforma, estando a mudança educacional global relacionada com a sua própria metamorfose pessoal. O professor filtra, em última análise, todo o sistema escolar, educativo e social e tem de estabelecer a ponte entre as diversas culturas presentes pelo confronto positivo entre as mesmas, pela resolução dos conflitos cognitivos e culturais. Numa sociedade cada vez mais complexa a todos os níveis, a tendência do incremento de problemas sociais é múltipla, recaindo normalmente a responsabilidade pela sua resolução sobre a escola, particularmente sobre o professor, confrontando-se com a necessidade de resolver no terreno o conflito entre a globalização e diversidade através do respeito pelas identidades e especificidades regionais, locais e pessoais que consolidarão a integração e a coesão social. A escola de hoje precisa de ampliar as possibilidades empreendedoras, criar mecanismos de respeito à diversidade e heterogeneidade, criar condições para que todos que nela se inserem sejam efetivamente mais felizes e que apostem nos sonhos individuais e, evidentemente, coletivos.
Mais do que nunca, a aprendizagem deve contribuir não só para que se atinjam níveis de profissionalização elevados, capazes de promover a capacidade de integração no mercado de trabalho, mas também para a formação de indivíduos com a capacidade de criar, de desafiar as regras, de alargar horizontes, simplificar, antecipar, de empreender, de se realizarem. O mercado laboral muda a grande velocidade. Algumas das profissões que hoje têm grande procura no mercado não existiam há largos anos, enquanto outras, que eram então valorizadas, são hoje menos procuradas. É nessa ligação das políticas ao seu território, às suas especificidades, aos seus recursos endógenos, repito, e às suas potencialidades, numa lógica de subsidiariedade que o município do Porto se assume como impulsionador. E para terminar, gostaria de dizer que, mais do que saberes adquiridos, é necessário hoje em dia o desenvolvimento de competências e aptidões nos diversos níveis para que os cidadãos possam enfrentar os desafios com inovação e criatividade. Gostava, assim, de mais uma vez saudar a organização por trazer a debate um tema emergente. É efetivamente determinante a valorização da profissão e se a educação é um direito básico de todas as crianças e jovens, é na escola que esta melhor se concretiza. Desejo, assim, os maiores sucessos para o Congresso, esperando que consigam guardar algum tempo para visitar a nossa cidade e que voltem. Muito bom dia, muito obrigada a todos. Os nossos agradecimentos, professora doutora Guilhermina Rego, pela sua intervenção e pedíamos-lhe que agradecesse, em nosso nome, ao Sr. Presidente da Câmara e à Câmara em geral, pelo apoio. Muito obrigado. Ora bom, agora sim, vamos ouvir o Secretário-Geral da Internacional de Educação, Fred van Leeuwen. Bom dia, colegas. Good morning, colleagues. Thank you for inviting me to your 12th National Congress. Thank you also for your contributions to Education International's work at a global level and in Europe. Without you, we would be unable to make the voices of teachers heard in the international community, and we are being heard, I can assure you. On all continents, our Unite for Quality Education campaign has been very successful. Our messages are coming across. The world knows we are determined to deliver quality education to all children, irrespective of their background. Last month, I visited a school in Berlin, which I was told hosted a large group of refugee children from Syria. How many refugee children do you have in your school? I asked the principal. I have no idea, she said. We do not count them. And then it occurred to me that this is one of the characteristics of the teaching profession, if not the very soul of our profession, the desire to build equity in the classroom, in the school, and in the society at large. So it is not a coincidence that so many of our colleagues are deeply worried about the tens of thousands of refugee children currently on their way to Europe, stuck at the European borders in miserable conditions, or even held in violation of international conventions in detention camps in Greece. And colleagues,
while we in Europe make questionable deals with Turkey, it is not living up to its own high moral standards. Let me take this opportunity to ask you to appeal to your government to do what is right and to take its fair share of refugees. We as Education International, we also take our responsibility. This autumn, we will bring together leaders of member organizations and classroom teachers from several countries to address the plight of refugee children and to exchange teaching methods and practices. And colleagues, events like this represent the collective power of our unions and of our profession. Colleagues, the issues you will discuss in the coming days are not only relevant to Portugal. They're relevant to scores of countries around the world. Quality education is no longer a domestic issue. It has become a global challenge. Last September, we succeeded in having the United Nations officially declare quality education, free primary education, free secondary education, and affordable tertiary education as one of the main sustainable development goals for the coming 15 years. The $1 million question, of course, is how to put this promising statement, these wonderful words, into meaningful national policy and measures. And I understand you may have your doubts, and I don't blame you. I'm all too aware of the difficult conditions many of you have experienced since the fall of the global economy 8 years ago. Within the European Union, no countries have been hit harder than Portugal and Greece. More than a quarter of your teachers is working without proper job certainty. Frankly, we do not need a definition for precarious employment of teachers. One needn't look any further than Portugal. It is shocking. Limited contracts, low salaries, poor working conditions. And sure, these are the results of enduring austerity, a policy divorced from what is required to build a quality education system, and completely removed, in my opinion, from what our children need to succeed in the world. Just last week, the ETUCE, Education International's European region, published a report detailing the state of education systems across Europe. It is not pretty. It reveals that your own government has reduced education spending to roughly 3% of your gross domestic product. And that, colleagues, is far from adequate. And where we see governments pulling out of their responsibilities, private entities are eager to rush in to fill the void. And this leads me to the global debate about the future of education, one that involves two competing educational visions. And all of you are here today, right in the middle of that debate. The first vision
is grounded in the understanding that without publicly funded schooling and highly qualified and highly motivated teachers with a high degree of autonomy, that there is little chance of all children getting the education they deserve, and neither is there much chance of countries having stable societies or sustainable economies. Now, the second vision is sustained by the illusion that education can be delivered more cheaply and more efficiently by the free market, preferably with fewer, less qualified staff and a liberal dose of one-size-fits-all online programs and standardized testing. I think that we can all agree that this is not our vision. In places such as Liberia, Kenya, the Philippines, but also closer to home, in England, for example, portions of public school systems are being carved out and outsourced to private businesses. Mind you, we are not against businesses. We are not against companies building schools and helping us produce teaching materials. They have done this throughout the ages. Where we draw the line is where corporations start running our schools on a for-profit basis, causing social inequity, or where they would invade teachers' professional space and tell us what and how to teach. One year ago, we started a global campaign mobilizing education unions around the world to stop market forces from seizing control over our sector. Let us be clear. As long as in the global economy, the rights of investors prevail over our rights, prevail over the rights of our students, and prevail over human and trade union rights in general, we cannot allow these corporations to conquer the public domain. We must put this misguided vision on trial. We must resist international trade agreements downgrading education to a commodity. And we must make our vision of quality education to be a basic right protected by governments as the only viable option. The argument that we cannot afford flourishing public school systems is false. It's false. There's enough money, but it's stowed away in the wrong places. The ongoing fiscal engineering by global corporations and the so-called Panama Papers released a couple of weeks ago prove what we have known all along, that too many are skirting their tax responsibilities. The question, colleagues, is how to get the trillions of dollars circulating in the private sector working for the public good. Your Congress coincides with a significant year in the history of education, of teachers. On October the 5th, World Teachers' Day, our profession will mark the 50th anniversary of the ILO UNESCO recommendation on the status of teachers. Although written in a bygone era, its foundation remains
true to this day, by which, and I quote, it recognizes the essential role of teachers in educational advancement and the importance of their contribution to the development of men and modern society. Now, when it was adopted in 1966, your country had yet to become a democracy. The world's population was half of what it is today. And we were still 3 years away from stepping foot on the moon. And teachers were seen as very, very essential. And I would argue that this should be more true today as we enter the so-called fourth industrial revolution. The world desperately needs highly qualified and a strong teaching profession to lead our young people into the future. Yet, here we are today, living the very modern society that the authors of the recommendation imagined. You know, I'm relieved that they are not here to see with their own eyes that in your country and in many countries in other parts of the world, teachers are overburdened, are overworked, are underpaid, and are undervalued. If national governments are serious about improving education, then they need to start listening to teachers and to improve their employment conditions. In too many countries, even in countries where collective bargaining rights are fully applied, a meaningful dialogue on our professional challenges does not exist. There are some very disturbing examples of a complete disregard of the professional expertise you collectively represent. Now, am I a messenger of doom and gloom? No, I'm not. There is light at the end of the tunnel. In fact, I believe that the tide is turning. You may not yet experience this in Portugal, but influential organizations such as UNESCO, such as the OECD, as well as a growing number of internationally renowned academics, they are closing ranks with your international organization. In the battle of arguments, they have moved to our side of the aisle, and they are subscribing to our view that governments must take their responsibility and protect and improve their public school systems by funding them properly and help strengthen our profession. And this brings me to my last point, colleagues. We need to regain control over our profession. We should not allow outsiders, self-proclaimed experts, consultancy agencies, and corporations, we should not allow them to determine our professional standards. And for that reason, we have started developing our own international guidelines for the teaching profession that will help you, that will help member organizations to take the lead in setting professional standards in their countries. Our profession is our most valuable asset. It is our most effective weapon to realize our democratic ideals and progressive aspirations. Last year, the international community agreed on a path to create a better, just world, the Sustainable
Development Goals. They reflect the world that we want. When I look through all the 17 goals, from gender equality to clean water and the eradication of poverty, I see the education goal as a central component in all of them, from the earliest age to advanced university and tertiary studies. Education is an equalizer. It lifts people out of poverty, and it fuels innovation. For our organizations and our affiliates in 170 countries, along with our 32 million members, we are certain that the pathway to a sustainable future travels through the classroom, and it begins with you. Colleagues, I wish you well in your deliberations and debates over the next few days, and I look forward to hearing the outcomes. Obrigado. Ora, para finalizarmos então a nossa sessão de abertura, vou dar a palavra ao nosso secretário-geral, Mário Nogueira. Excelentíssimos senhores secretário-geral da Internacional da Educação, o colega Fred Van Leuven, que nos trouxe aqui uma intervenção brilhante sobre, de facto, aqueles que são problemas reais dos professores das escolas e com os quais nos identificamos em muitos dos aspectos que foram aqui referidos. Caro secretário-geral da CGTP Intersindical Nacional, camarada Arménio Carlos, que amanhã fará connosco o encerramento deste congresso. Amigos e amigas convidados de organizações e entidades nacionais, internacionais, colegas de outros países que desde ontem estamos trocando informação, experiências, aprendizagens também, numa conferência que aqui realizámos e também muito importante para nós, com certeza, e para todos os que estivemos nessa iniciativa, colegas, amigos, amigas, camaradas, delegados e delegadas ao 12º Congresso. Bem-vindos a todos e a todas e bom trabalho. Uma primeira nota para assinalar que este 12º Congresso da FENPROF se realiza num tempo que é nosso, porque tem por margens o 25 de Abril e o 1º de Maio. E um tempo com cheiro a Abril e sabor a Maio é sempre um tempo dos professores, é sempre um tempo dos portugueses, é sempre o nosso tempo e vamos conseguir manter colorido o cravo que desde 74 tem vindo a ser a referência da democracia em Portugal. Encerramos o 11º Congresso sentindo e afirmando que saíamos com mais força para agir e agimos. Percorremos o país a mostrar aos portugueses o valor da escola pública e, simultaneamente, iniciámos uma luta fortíssima, das mais exigentes em que nos envolvemos, agrega às avaliações do final desse ano, 2013, que se prolongou por 3 semanas e só terminou quando um dos mais arrogantes governos da nossa democracia aceitou, em ata assinada, um conjunto de compromissos importantíssimos para os professores. Destaco como exemplo o não agravamento dos horários de trabalho por força do aumento para as 40 horas, o que provocaria ainda um maior desgaste nos profissionais, um maior número de horários zero e mais desemprego no nosso setor. Os professores estiveram em nível elevadíssimo numa exigente luta que só não viu quem não quis reparar.
Os anos do mandato que termina agora coincidiram com um dos períodos mais negros da nossa democracia. Foram anos muito difíceis e tão cedo não esqueceremos quer as políticas impostas, quer os seus protagonistas. Nesses anos, o movimento sindical nunca baixou os braços e nunca desistiu da luta, mesmo quando, ao nosso lado, alguns fraquejavam, uns por desânimo, outros que, curiosamente ou não, ressuscitam agora, porque a luta naquele tempo não era a sua luta. O plano de atividades que aqui apresentamos ao Congresso confirma que saímos para a rua logo após o Congresso de 2013 e nela permanecíamos em 10 de novembro de 2015, na grande concentração junto à Assembleia da República, quando o governo da direita, que perdeu a maioria nas eleições de 4 de outubro, caiu com estrondo no hemiciclo. Nesse dia, quem viveu abril em 74 não deixou de sentir uma certa brisa a cravos a afagar-lhe o corpo e a alma. Quem já nasceu em liberdade percebeu ainda melhor a importância da democracia e da Constituição da nossa República. Foi ela, a Constituição, que impediu também aqui o golpe que pretendia dar quem tinha jurado cumprir e fazer cumprir a Constituição. Teve mesmo de a cumprir e, apesar de estarmos em novembro, foi abril que falou mais alto. Nestes 3 anos, convocámos ou participámos... Nestes 3 anos, convocámos ou participámos em vários processos de greve e ações de rua, só nossos, nos casos, ou em convergência com outros trabalhadores, mas as nossas ações não se esgotaram, longe disso, nem greves e manifestações. Outras houve com um impacto muito forte, servindo plenamente os objetivos que nos propunhamos atingir. E destaco apenas 2. A caravana em defesa da escola pública, que durante um mês permitiu que escolas mostrassem nas praças de todo o país algumas das suas melhores práticas, e a consulta nacional sobre a municipalização do ensino, em que participaram mais de metade dos professores das escolas públicas, com 98% dos inquiridos a pronunciarem-se contra. Foi uma ação muito importante que impediu que a municipalização atingisse outras proporções, limitando-se agora a experiência a 15 municípios, na maior parte dos casos sob forte contestação e tendo-se iniciado apenas um ano depois do previsto. Foi ainda um importante momento de esclarecimento e denúncia pública de um processo que o Governo e quem aderiu a este processo queriam que se mantivesse secreto. Afirmava há dias o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios que a transferência de competências para os municípios avançaria até 2018 em toda a escolaridade obrigatória e disse esperar que as coisas chegassem a bom porto sem perturbações colaterais. Eu não sei se esta referência das perturbações colaterais, o Sr. Presidente da Associação, se dirigia aos docentes e à sua indispensável participação neste processo. Mas creiam os decisores políticos que, com ou sem gestão e colocação de professores pelas câmaras, estes, os professores, não deixarão de participar no processo no qual defenderão uma verdadeira descentralização que encaramos como forma de adequar as respostas educativas aos contextos locais e de combater as desigualdades que decorrem das diferenças económicas e sociais que existem entre as diversas regiões do país. Mas não encararemos a descentralização como uma forma de desresponsabilizar o Estado de financiar a escola pública e de transferir financiamentos para fundos exteriores ao país, nomeadamente fundos comunitários. Dissemos isto ao Ministro há 3 dias, na reunião que tivemos, e reafirmamos aqui. Não ficaremos de fora deste problema, porque a nossa questão, a nossa dúvida e o nosso problema não é um problema corporativo, mas um problema de defesa de uma escola pública de qualidade. O mandato 2013-2016 foi essencialmente de resistência. Evitámos males maiores, é verdade, mas apesar disso não conseguimos evitar grandes males. Por exemplo, o sistema assistiu à imposição de cursos vocacionais no ensino básico, à imposição de exames nos primeiros ciclos de ensino, ao empobrecimento dos currículos escolares, sendo eliminadas algumas disciplinas, e até à criação de meias licenciaturas no ensino superior politécnico.
As escolas viram aumentar o número de alunos por turma, consolidar a opção por mega-agrupamentos, ser impostas as mais diversas restrições ao nível orçamental, mas não só, também ao nível dos recursos, de outros recursos, e as instituições de ensino superior e ciência sofreram fortíssimos cortes no seu financiamento, no financiamento público. Os professores foram impedidos de progredir nas carreiras. Foi-lhes retirado o tempo de serviço que prestaram. Os salários foram reduzidos. O desemprego docente disparou. Os horários de trabalho tornaram-se esmagadores por via do manobrismo na sua elaboração e agravaram-se os requisitos previstos para a aposentação. Foram medidas integradas numa estratégia de embaraçamento de custos, visando criar condições para o passo seguinte, que seria o que se iria concretizar nesta legislatura, caso a direita tivesse obtido maioria e que se chamava a tal reforma do Estado. E esta reforma do Estado traduzir-se-ia num pré-escolar eminentemente social garantido por uma rede cada vez menos pública. Num ensino básico organizado para selecionar, daí os exames logo no primeiro ciclo do ensino básico, no 4º ano e no 6º, e para separar cedo os alunos, daí o desvio para as chamadas vias vocacionais logo no 7º. No empobrecimento curricular, centrando-se as aprendizagens no ler, escrever e contar, e no treino de umas quantas destrezas. Na entrega aos municípios da gestão de uma resposta pública minimalista, em boa parte suportada, como disse há pouco, por fundos comunitários. No desvio de alunos com dificuldades, necessidades educativas especiais ou deficiência, para ambientes de segregação, alguns dentro da própria escola, as unidades de apoio especializado. O problema que poderá agudizar-se, este problema da segregação, que poderá agudizar-se se há permanência de pelo menos 60% do tempo dos alunos com estas necessidades nas turmas, conforme veio agora estabelecer recente despacho, publicado há dias, para garantir a redução do número de alunos por turma, se a esta exigência de permanência deste tempo nas turmas de todos os alunos não corresponderem medidas que exigem um forte investimento. Pelo fraco orçamento da educação para este ano 2016, é bem mais elevada a possibilidade de termos ainda maiores razões e maiores situações de exclusão do que, inclusivamente, podermos ter um caminho, um aumento, um reforço da inclusão, porque nós sabemos que medidas como estas, e sem pôr em causa a boa intenção de quem as toma, resultam sempre em situações mais complicadas, mais difíceis de resolver, mais complexas de tratar na sala de aula, porque, infelizmente, o investimento que deveria acompanhar tais medidas tem ficado sempre esquecido. Dissemos também isto ao Sr. Ministro há dias e em setembro iremos ver, caso a caso, todas as situações que possam agravar-se por causa disto. Dizia ainda que o projeto anterior passava pela entrega a operadores privados de respostas educativas de qualidade, dando-lhes a liberdade a esses operadores de escolherem os alunos, sendo que eles, operadores privados, transformavam e transformam o papão-Estado que eles tanto criticam num Deus que não impõe limite ao consumo de maná que lhes cai do céu e entra diretamente no bolso. No ensino superior também, na existência, como eu disse, do ensino a duas velocidades. Uma para as elites e outra para os filhos dos trabalhadores, para quem bastariam umas meias licenciaturas. Era esta a escola que a direita tinha em projeto, ou melhor, em guião. A escola reprodutora de uma sociedade injusta que o nosso país tem vindo, neste caso no nosso país, a tornar-se cada vez mais cruel para os desafortunados. E esses são os filhos dos trabalhadores desempregados, muitos. São os filhos dos trabalhadores com salários de miséria, bastantes. Os que são vítimas de chagas sociais como a pobreza e a exclusão, cada vez mais, e mesmo para os filhos de milhares e milhares de jovens que foram obrigados a emigrar, deixando cá os seus filhos no país. Foi brutal o desinvestimento da direita na educação. Quando a própria Troika impunha um já de si forte corte na educação em Portugal, de 380 milhões de euros, no período mais violento da agressão feita pelas entidades exteriores, a educação em Portugal perdeu 3.300 milhões de euros. O que demonstra
que o desinvestimento no setor e, sobretudo, da escola pública não resultou apenas da ingerência estrangeira, mas muito da agenda neoliberal do governo que tínhamos. Os professores contribuíram, e muito, para o combate às políticas de empobrecimento de Portugal e dos portugueses. A sua luta em defesa da escola pública e dos direitos dos seus profissionais foi um contributo importante nesse sentido. Contudo, foram também muito importantes as lutas setoriais e não apenas a luta geral. Não esquecemos a luta dos professores das escolas de ensino artístico especializado, dos investigadores em defesa dos seus direitos e da ciência, dos colegas do ensino particular e cooperativa que desenvolvem uma luta em condições muito mais difíceis do que a que nós desenvolvemos, permanentemente chantageados pelas entidades patronais, a quem agora dizem, aos nossos colegas, que se for a escola pública aquela que recebe os alunos, os colegas do ensino particular vão ficar desempregados. É mentira, colegas. Despedimento e desemprego no ensino superior, no ensino particular e cooperativo, resulta essencialmente daqueles que há 2 anos atrás assinaram um contrato coletivo de trabalho, aumentaram os horários de trabalho dos colegas do ensino particular e cooperativo e fizeram com que 20% dos professores fossem despedidos. Voltem a colocar os horários de trabalho no ensino privado iguais aos do ensino público e por todos os alunos que vão para o ensino público e que saiam dos colégios por via da não duplicação de gastos e de orçamento, podem ter a certeza que não há despedimento nenhum do setor. Portanto, é falso aquilo que têm andado a dizer. A luta de muitos colegas contra a PAC ou contra a negociata feita com a Cambridge. A luta em defesa da inclusão, uma luta que é de todos, mas continua a merecer um particular envolvimento dos colegas da educação especial, dos educadores de infância por um calendário escolar adequado, mas não só pelo calendário escolar, dos professores do primeiro ciclo contra todos os atos de vandalismo economicista que têm descaracterizado o setor do primeiro ciclo do ensino básico. A luta contra horários de trabalho que deixaram de ter fundamento pedagógico e até deixaram de tratar os professores como pessoas com direito a ter vida para além da escola. A luta dos que se encontram em situação de precariedade e que é uma luta muito difícil, porque na maior parte dos casos é uma luta cheia de contradições. Por um lado, a revolta de ser descartável e injustamente tratado. Por outro lado, a necessidade de manter um emprego que, apesar de precário, é o único que se tem. É uma luta muito difícil. A luta por uma aposentação muito antes do caixão e a luta dos docentes aposentados que têm sido tão ou mais maltratados que os seus colegas no ativo. A FENPROF, colegas, amigos, camaradas, esteve nestas lutas todas. E foram vocês, delegados, ativistas, dirigentes sindicais, nós todos, que estivemos em cada escola e em cada momento na rua, mesmo quando era difícil que mais colegas viessem, alguns por desânimo, outros fosse pelo que fosse, nós nunca baixámos os braços e estamos aqui hoje para confirmar a disponibilidade para continuarmos. Nestes difíceis anos que vivemos, foi notório o cerco da direita à comunicação social. E a FENPROF, como em geral o movimento sindical unitária e os mais consequentes opositores às políticas de direita, passaram a ter uma presença curtinha nos mídia. Não seria assim se dos sindicalistas se suspeitassem que era gente moderna envolvida nos negócios da moda. Que negócios? Corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de influências, desvio de dinheiros públicos ou até privados para fins ilícitos, compra ou venda, nem que fosse de barcos a remos. Bom, se desconfiassem que os sindicalistas contribuíam para levar bancos à falência, ou que tivessem grandes amigos com sotaque beirão ou passaporte panamiano, mas, por exemplo, se pagassem impostos na Holanda, se fugissem ao fisco, se falsificassem documentos ou constituíssem offshores em paraísos fiscais. Mas não é assim. O problema é que os sindicalistas outra coisa não fazem que não seja defender os interesses de quem trabalha, lutar pelos direitos individuais e coletivos.
Agir solidariamente com os mais fragilizados, incluindo os que no mundo fogem da morte e procuram refúgio longe dela. Os sindicalistas passam muito do seu tempo, uns chatos, em reuniões, na construção de propostas que apresentam e discutem e tentam negociar com governos e patronato. Organizam lutas em defesa de uma sociedade justa e verdadeiramente solidária. E isso, colegas, para a caneta e a língua daqueles que o capital alimenta a caviar, é indesculpável. Pelo que dedicam o seu tempo a manipular a opinião pública, tentando virá-la contra quem denuncia e combate a mão que os alimenta. Mas se a situação nacional após estes anos é difícil e complexa, no plano internacional as coisas, sabemos, não estão melhores. No mundo, a exploração e as desigualdades cresceram. Temos mais focos de tensão e conflito e as perseguições, prisões e execuções dispararam. Entretanto, de forma mais explícita, o capital tenta dominar em todas as regiões do mundo, com o pressing maior, depois de destruídas diversas nações magrebinas e do Médio Oriente, a recair sobre outras que na América Latina mais lhe têm batido o pé. O que nos tem chegado do Brasil, um país irmão, daí estarmos também mais atentos, ilustra o que eu afirmei. O que vimos no passado dia 17 na televisão, em direto nas nossas queridas televisões, foi apenas mais um episódio de uma longa novela que poderia chamar-se O Crime Compensa. É extraordinário vermos corruptos e saudosismos da ditadura fascista a liderarem um movimento pela demissão de um governo legitimamente eleito e de uma presidente que não está acusada de qualquer crime nem sob suspeita de corrupção. Trata-se, na verdade, de um golpe sujo travestido de ato democrático. E a FENPROF já manifestou e reitera, neste seu congresso, toda a solidariedade para com os nossos colegas brasileiros, cujos presidentes das duas grandes confederações de professores, a nossa companheira Madalena, o nosso companheiro Roberto, estão aqui conosco e certamente poderão com eles conversar. Estou certo que o povo brasileiro não esqueceu a ditadura e aconteça o que acontecer, estamos todos certos que saberá defender a democracia, impedindo o golpe e o regresso ao passado. Na Europa, a situação continua marcada pela ingerência dos mais fortes na vida dos outros e as exceções são sempre feitas à medida daquilo que é o interesse dos primeiros. Nós, portugueses, sabemos bem o que isso é e conhecemos os sacrifícios que são impostos para alimentar interesses alheios. Uma ingerência que põe em causa a própria democracia. E se ainda se admitem eleições nos países da União, é porque aqueles que se julgam donos deste espaço europeu, para eles é indiferente a opção dos povos. Sob chantagem, impõem a chamada austeridade, ainda que o mandato dos governos democraticamente eleitos seja opor-se às políticas de austeridade. Desta forma, é posta em causa a soberania das nações e isto é gravíssimo e pode pôr em causa o futuro realmente da União Europeia. No plano económico, entramos numa espiral que parece não ter fim. A dívida cresce, a austeridade aperta, o FMI vem dizer que afinal a austeridade falhou, a austeridade aperta ainda mais e a dívida continua a crescer. Disto nós sabemos do que falamos. Entretanto, a economia neste meio todo vai sufocando e nós acabamos a assistir a lutas que não são de galos, antes fossem, mas de abutres pelos despojos deste país. Uns dão pelo nome de Santander, outros de CaixaBank, uns quantos chamam-se Santoro e até há uns que são o China Theorgies. Conhecemos-los todos. Simultaneamente, têm crescido as ameaças e os atos terroristas que merecem o nosso forte repúdio. Na França, na Bélgica, na Turquia, na Tunísia, no Iémen, na Líbia, na Síria, no Iraque, na Palestina ou mesmo no Saara Ocidental, sendo que estes dois últimos países são territórios ocupados. Estes são apenas alguns exemplos onde o medo e a morte ganham terreno todos os dias. Sem pôr em causa a necessidade de garantir a segurança dos cidadãos, há, no entanto, que estar atento e rejeitar o que alguns Estados já começam a anunciar.
de limitações ao exercício de liberdades individuais e coletivas em nome de uma segurança que muitas vezes são eles os primeiros a não garantirem aos cidadãos. Exemplo disso, o terror que é imposto pelos próprios Estados, como acontece na Ucrânia, onde sindicalistas foram assassinados, queimados dentro da sede dos seus sindicatos, ou na Colômbia, onde 16 sindicalistas foram assassinados só no último ano. O nosso repúdio é igualmente total e aos nossos companheiros da Colômbia que estão aqui conosco, também a eles manifestamos a nossa total solidariedade. Referi-me antes a situações extremas que condenamos, mas não podemos ignorar outras que, não sendo tão brutalmente violentas, deverão ser igualmente condenadas pelos democratas. Há países que nos são próximos, por razões geográficas ou laços culturais, e que impõem limitações graves à liberdade de pensar, de falar, de agir, de contestar ou de lutar. Algumas através da lei, outras por decisão política ou judicial. Temos disto em países de todos os continentes e entristece-nos ainda mais quando a intolerância se expressa em língua oficial portuguesa. Este estado de intolerância e violência global não é gratuito. Ele é útil aos que querem cavar cada vez mais as desigualdades, sendo uma das faces do atual estádio do capitalismo. Existissem dúvidas e os números permitiriam dissipá-las. Hoje, 1% da população do mundo possui riqueza igual aos restantes 99%. 319 milhões de pessoas no mundo vivem com pouco mais de $1 por dia. No mundo, há 200 milhões de desempregados, 168 milhões de crianças em trabalho infantil, 21 milhões de pessoas em trabalho forçado e 232 milhões de pessoas forçadas a migrações. Como se isto não bastasse, preparam-se ataques ainda mais brutais à soberania dos Estados, aos direitos dos trabalhadores e à vida das pessoas. Refiro-me a tratados como o TTIP, o TPP ou o TISA, que procuram reconfigurar os Estados à medida dos interesses do capital. Nada disto é inevitável. E não nos venham falar de crise para que nos tornemos dóceis, acomodados ou compreensivos. Como afirmou Juan Somavia em 2011, quando ainda era diretor-geral da OIT, o respeito pelos princípios e direitos fundamentais do trabalho não são negociáveis nem mesmo em tempo de crise. E é neste quadro, que é negro, mas real, que a escola assume maior importância. Não a escola que os operadores privados usam para fazer dinheiro ou para formar elites, mas a escola democrática. E a este propósito recordo que até o Papa Francisco, em novembro passado, se afirmou envergonhado pelo facto de muitos colégios católicos optarem por uma educação elitista e seletiva, acrescentando que essa elitização e seletividade faziam com que a educação, em vez de aproximar os povos, os afastasse entre ricos e pobres, defendendo então uma educação inclusiva por todos terem direitos iguais. Estavam neste Congresso Internacional em novembro das escolas católicas representantes portugueses. Não constam que tenham aprendido com o que ouviram. O importante papel que a escola tem a desempenhar passa por ensinar, sem dúvida, mas também por educar. Educar para a paz, educar para a tolerância, para a solidariedade e para os valores da democracia. E esse terá de ser papel da escola pública, da escola democrática. Daí serem tão fortes os interesses que se opõem à escola pública democrática. Daí ser tão grande a responsabilidade que sobre cada um de nós recai em defendê-la. Em particular, de todos quanto entendem que uma educação pública de qualidade para todos é fator fundamental de transformação social. E foi neste quadro internacional tão negativo que nós aqui chegámos a 4 de outubro de 2015. Nesse dia, os portugueses aproveitaram as eleições para interromperem o caminho que a direita já tinha traçado e dado como certo. Os deputados eleitos em 10 de novembro confirmaram o fim da maioria de direita e do seu governo. Nesta legislatura, as primeiras medidas foram importantes para os professores. Ainda há um encontro de reivindicações que foram bandeiras das nossas lutas. O fim da PAC,
o fim da requalificação, o fim do negócio com a Cambridge, o fim das BCEs, o fim dos exames do 4º ou 6º ano, a reposição integral dos nossos salários ainda este ano, 2016. Depois destas primeiras medidas, entramos numa fase em que o Ministério da Educação, talvez apertado pelos comentários da direita, e eu diria mais, e condicionado pelo ex-ministro que agora preside ao Conselho Nacional de Educação, de onde sopram uns grãos de areia para a engrenagem da mudança, por vezes o Ministério parece hesitante no caminho. Bom, e então refugia-se na aprovação de regulamentos legais com procedimentos de consulta que, por alegada urgência, passam por cima de fases importantes da auscultação. No plano negocial, depois de um longo período de silêncio, iniciar-se-á no próximo dia 3, para a próxima semana, um importante processo de negociação sobre a organização do próximo ano letivo, cujas normas nós procuraremos que passem a contemplar medidas que valorizem as condições de trabalho dos professores, desde logo os seus horários de trabalho. E como queremos que aqui seja, fica já de uma primeira leitura esta informação ao Sr. Ministro. O projeto que apresentou para negociação e que já circula entre todos nós está muito longe de merecer o nosso aplauso ou sequer a nossa consideração como alguma coisa que não seja negativa e que inverta aquilo que vivemos até agora. Entretanto, começa a ser tempo de avançar para medidas de outro fôlego. A revisão global do regime de concursos, a aprovação de horários de trabalho que sejam pedagogicamente adequados, o descongelamento das carreiras e da progressão, a aprovação de um regime de aposentação que tenha em conta o enorme desgaste físico e psicológico que os professores sofrem no exercício da sua profissão. A revisão do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, conformando com a Constituição da República e, simultaneamente, a aprovação de um novo contrato coletivo de trabalho que venha dar aos colegas que exercem a atividade no ensino privado a mesma dignidade no seu trabalho e as mesmas condições que nós todos temos no público. O enriquecimento dos currículos e, nesse quadro, dos modelos de avaliação dos alunos e da própria organização dos ciclos e o modelo de descentralização do sistema educativo. Mas para assegurar estas mudanças que se impõem, é preciso que o orçamento para a educação nos anos futuros passe a ser diferente do que hoje nós temos, pois o deste ano não contempla e não permite, de facto, alterações de grande fôlego. É verdade que no passado dia 26, há 3 dias, em reunião com o Ministro da Educação, ficou acordado a realização de encontros trimestrais, a par de processos negociais, para se poder fazer uma avaliação do que estava a ser feito e projetar o que tem que ser feito no futuro. Evidentemente que há alguma comunicação social, achou logo, lá estão eles dos sindicatos, que agora é que mandam no Ministério, e de 3 em 3 meses vão avaliar o Sr. Ministro da Educação. Não é isso. O que nós hoje temos, e que infelizmente neste país já nos tínhamos desabituado, é a existência de um diálogo que se quer consequente, de um diálogo que permita, de facto, que os sindicatos, enquanto representantes dos professores, estejam permanentemente em construção também daquilo que são as futuras políticas educativas. É curioso como, até há pouco tempo, o que se dizia era a FENPROF é bota abaixo, está sempre contra tudo, qualquer coisa vai para a rua. Ontem, numa entrevista a um jornal, a primeira pergunta que me fazem é porquê é que baixaram a guarda? Eu, sinceramente, diria, porque estamos neste congresso, que se é preso por ter cão e preso por não ter, eu lá fora posso contar-vos outro ditado. Dizer que nunca a luta pela inclusão e o investimento numa escola pública de qualidade foi tão importante, porque as desigualdades sociais em Portugal nunca foram tão acentuadas e o seu impacto tão forte nas crianças. O relatório recente da Unicef, divulgado há dias, sobre desigualdades no rendimento das crianças, coloca Portugal em 33º lugar numa lista de 41. O grupo das crianças portuguesas mais pobres tem um rendimento que fica 60% abaixo do rendimento médio, que já de si é muito baixo. Ainda de acordo com a Unicef,
uma em cada 3 crianças do nosso país vive em privação material. Pertencendo esta ao grupo dos mais pobres, a probabilidade de não ter acesso a um conjunto de bens e serviços essenciais aumenta em 70%. Portugal e a Grécia são os países onde as prestações sociais têm menor impacto na redução das desigualdades, no rendimento das crianças, porque são os 2 países, precisamente, onde são mais baixas, neste caso, os próprios apoios sociais às famílias. Estas crianças, felizmente, chegam à escola, que as acolhe e bem, neste caso, a escola pública. E se são políticas gerais e setoriais do Governo, designadamente laborais, sociais e económicas, que podem responder a tão grave problema, num momento como este, em que o nosso país foi tão flagelado e empobrecido, não há dúvida que a escola pública tem de enfrentar o problema e tem também à sua guarda e ao seu cuidado uma enorme responsabilidade. A escola pública ou a educação nunca conseguirá eliminar as diferenças, mas terá de garantir os apoios indispensáveis a estes meninos para que eles tenham não só acesso à educação e ao ensino de qualidade, mas sucesso no seu percurso de vida futuro. E é nisto que a escola pública terá de fazer a diferença, proporcionando condições de igualdade de oportunidade. Condições que as políticas de direita negaram, porque essas têm para a escola uma matriz diferente. Concluindo dizendo que a estratégia sindical que iremos definir neste Congresso é para um mandato que coincidirá, a grosso modo, com o período fértil desta legislatura. Nele, sendo muitos os nossos objetivos reivindicativos, eu destaco 2 que teremos como essenciais. A defesa intransigente dos estatutos de carreira docente, recusando liminarmente a sua eliminação e a integração dos professores numa qualquer tabela única, porque nós ainda não esquecemos os tempos das fases dos anos 80, e também por a luta por um modelo de gestão democrática. Um modelo de gestão democrática para as escolas, porque estamos convencidos que a escola que não é democrática não forma cidadãos para viverem a democracia. E, portanto, esta é uma questão também de cidadania. A iniciativa que proporemos neste Congresso ajudará a reintroduzir esta questão na agenda dos professores. Quanto aos estatutos, lembro-me que os professores, e falando do ECD, nunca se pouparam em esforço e em luta para defender. A sua exigência é anterior ao 25 de Abril, quando os professores ainda estavam proibidos de ter sindicatos, mas já organizavam-se nos grupos de estudo. E quero-vos dizer que hoje é com um orgulho enorme que temos aqui connosco uma colega nossa que fez um excelente trabalho, um livro que, aliás, por 10 €, essa história importante está ali à venda. Não estou a fazer isto por publicidade, porque aquilo não tem lucro nenhum, mas que nos vai entregar à FENPROF, a Mané, que está ali, já vai. No final vamos fazer isso aqui, vamos assinar, não é um contrato nem um acordo, é simplesmente à frente e com testemunhas, que são todos que somos, todos nós, todo o espólio dos grupos de estudo, que foi a única forma que antes do 25 de Abril, no tempo do fascismo, permitiu aos professores organizarem-se, poderem também reivindicar já alguns dos seus direitos, e hoje a FENPROF, recebendo esse espólio, vai, efetivamente, embora já o fizesse, mesmo sem ser necessário isso, vai realmente assumir-se como sendo aqueles grupos de estudo o embrião do movimento sindical em Portugal, que depois do 25 de Abril e em democracia foi possível termos, e hoje nós iremos então guardar esse espólio com muita honra na nossa sede e vamos aqui assinar essa cedência ou essa entrega no final desta sessão. Mas dizia que em relação ao ECD, foi a luta por ele antes do 25 de Abril, foi a luta por ele no nosso primeiro congresso, em que esse era o tema principal, foi a luta por resolver os problemas do Estatuto contra a candidatura, que ganhamos, pela contagem integral de tempo de serviço, que ganhamos, pela equiparação aos técnicos superiores da administração pública, que ganhamos, contra a divisão em professores e titulares, que ganhamos, contra a PAC, que ganhamos. Escrevam aí, senhores do Governo, a FENPROF e os professores não perderão nenhuma luta que ponha em causa o Estatuto da Carreira Docente. No mandato que vamos ter,
e isto é válido também, obviamente, com outras características, para os estatutos de carreira dos colegas do ensino superior, que de outra forma também os conseguiram, e estou certo que nem que seja em defesa deles, finalmente teremos grandes mobilizações, caso eles sejam postos em causa. Dizia que no mandato que aí vem, queremos ter uma FENPROF ainda mais forte, reconhecida no plano internacional, como já é hoje, e atesta isso toda a representação que temos connosco, mas essencialmente junto dos professores portugueses, como a sua grande organização sindical e que os representa no âmbito do movimento sindical unitário corporizado na CGTP Intersindical Nacional. Num quadro tão difícil, em que o sistema educativo perdeu nestes 4 anos mais de 20% dos professores, os sindicatos da FENPROF chegam a este Congresso com uma quebra inferior a 5% dos associados. Ou seja, reforçamos a nossa representatividade, mas não nos chega. Para o futuro, queremos aumentar o número efetivo de sócios e, sobretudo, queremos renovar a nossa ação e rejuvenescer o corpo dos nossos dirigentes. E o sinal dessa nossa vontade foi o que aconteceu no início desta sessão. O delegado mais jovem de cada sindicato e o dirigente mais jovem do Secretariado Nacional da FENPROF colocaram aqui as bandeiras dos seus sindicatos. Não é mais do que um sinal, mas é um sinal de que estaremos apostados no rejuvenescimento e na renovação da nossa organização. Estou certo de que neste 12º Congresso saberemos encontrar os caminhos para continuar a ter uma FENPROF capaz de responder às questões da educação, às dificuldades da escola pública, aos problemas dos professores do pré-escolar ao superior, do público e do privado e do setor social. Uma FENPROF capaz de convergir com outras organizações de professores, sempre que estejam em causa aspectos essenciais da profissão e da escola pública, mas também uma FENPROF que continuará a rejeitar o corporativismo e se envolverá em ações e lutas gerais dos trabalhadores, sejam eles da administração pública, do setor empresarial do Estado ou do setor privado. É certo que o tempo é outro. Há quem diga que o tempo é novo, mas não nos iludamos. É um tempo que não nos dispensará de lutar. Se há melhores condições para conseguirmos resultados positivos, isto aumenta a nossa responsabilidade em lutar por eles, em obtê-los e em propô-los ao Ministério da Educação. Nós, professores, desempenhamos um importante papel na sociedade. Como profissionais que somos, assumimos uma missão que é particularmente exigente, a de dar rosto ao futuro. A questão está entre sermos meros executores do que nos mandam fazer ou sermos nós os artesãos desse futuro. Olhando o rosto que o presente tem e que nós não gostamos, não temos dúvida nenhuma. Os professores terão de ser artesãos de mudança. Compete ao nosso 12º Congresso aprovar o caminho que devemos seguir para conseguirmos a mudança efetiva. Viva o 12º Congresso, viva a FENPROF, vivam os professores, vivam os trabalhadores de todo o mundo. Obrigado. Vamos então assinar o protocolo que foi anunciado pelo Mário Nogueira, antes de encerrarmos esta sessão de abertura. É tua, é teu tempo. Fala primeiro, assinamos no fim. Assinamos no fim? Assinamos no fim. Bom dia, colegas. Poderão os mais novos perguntar
como foi possível no dia 29 de abril, há precisamente 42 anos, aqui no Porto, ter sido criado o primeiro sindicato livre e democrático em Portugal? Pois a resposta está na criação, em 27 de maio de 1970, do primeiro grupo de estudo em Lisboa, dos professores provisórios, os quais iniciaram um movimento reivindicativo contra os contratos de 10 meses, para o pagamento anual e recondução automática. Eram, na maioria, professores com ou sem habilitação para a docência, que, enquanto estudantes, tinham militado nas lutas académicas de 62, 65 em Lisboa e 69 em Coimbra. Muitos militavam também em organizações alegais e clandestinas que lutavam contra o regime do Estado Novo e que se batiam por uma sociedade democrática e pelo fim da guerra colonial. Estes jovens professores, na sua maioria sem profissionalização, conseguiram unir docentes do norte a sul do país em torno de reivindicações não só laborais, mas também pedagógicas e políticas. Os grupos de estudo pessoal, os professores eventuais e provisórios, mais tarde, grupo de estudos do pessoal do Centro de Ensino Secundário, foram um movimento associativo parasindical criado para resolver os problemas dos professores, usando como base de trabalho a recomendação da OIT Unesco relativa ao Estatuto dos Professores de 66, propuseram-se estudar os normativos em vigor, apresentar soluções à tutela sobre nomeações, colocações, reconduções, vencimentos, estágios, Estatuto do Professor, gestão escolar, assistência social e direito de associação. Corriam o risco, para além da prisão, de perderem a possibilidade de voltar à função pública e dos seus direitos de cidadãos. Em 71, elaboraram um anteprojeto da Carta do Professor, embrião do Estatuto da Carreira Docente, aprovado em 90, o qual foi organizado em Estatuto Cívico, situação da profissão docente face à sociedade jurídica em geral, Estatuto Pedagógico, situação da profissão docente definida pela relação professor-aluno, Estatuto Profissional, situação de profissão docente face às entidades patronais e às outras profissões. Os grupos de estudo pessoal do Centro de Ensino Secundário publicaram entre 70 e 74 3 cadernos do professor e 3 revistas com o mesmo nome. Inundaram o Ministério da Educação com baixos assassinatos na imprensa, organizaram mesas redondas, promoveram notícias, encheram jornais de pedidos de emprego nas férias para mobilizar a opinião pública para as suas reivindicações. Organizaram colóquios, exigiram o direito de associação e publicaram livros. Estrategicamente, criaram um modelo organizativo com base em delegados eleitos nas escolas, coordenação regional e nacional. Criaram uma rede de difusão da informação nas escolas, quase diária, divulgando comunicados, atas e abaixo-assinados. Cedo começaram a ser perseguidos, primeiro com a proibição de reunião nas escolas e de organização de colóquios, e finalmente, em fevereiro de 74, foram classificados como associação secreta, anticonstitucional e ilegal. Seguiram-se pedidos de denúncia aos diretores e reitores sobre os professores que faziam parte dos grupos de estudo e da revista O Professor. O cerco fechava-se. Não fosse o 25 de abril, está tão perto. Na última reunião, já em liberdade, salvaram o movimento das Forças Armadas e transferiram toda a sua experiência para a organização para os sindicatos do Norte, a 29 de abril, do Centro, a 30 de abril e de Lisboa, a 2 de maio. Os grupos de estudo pessoal do Centro de Ensino Secundário foram uma verdadeira escola de sindicalistas e permitiram aos sindicatos de professores, então recentemente criados, terem-se afirmado na sociedade democrática como uma das maiores organizações laborais. É esta vivência que hoje se conta em livro, publicado pelo Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento, com o apoio do 12º Congresso da FENPROF. Obrigada, colegas. Vamos assinar já. Tem caneta? Assinamos ali. Isto não precisa de palavras, é só dizer que a FENPROF guardará o espólio
mas o espólio é dos professores portugueses e, portanto, sempre que necessitarem, queiram consultar, ler, fazer trabalhos, seja o que for, sabem onde está este rico material. Obrigado aos nossos colegas, não estávamos cá, alguns sim, estou a ver o Paulo e outros, mas a maior parte de nós não estávamos, mas se hoje podemos estar aqui em democracia a viver este Congresso, muito se deveu aos que no tempo da ditadura fascista resistiram e confrontaram o governo de então em defesa da liberdade e da democracia. Obrigado, colegas. Bem, colegas, está terminada a sessão de abertura. Tínhamos prevista já a seguir uma sessão para aprovação e discussão e aprovação do regulamento do Congresso, mas atendendo ao atraso dos trabalhos, vamos interromper para almoço e às 2h30, em ponto, às 2h30 em ponto, portanto metam nas vossas cabeças 2h15, não é? Para estarmos aqui todos às 2h30 e começarmos então, recomeçarmos os trabalhos. Muito obrigado.